E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Gebaile, tenho 15 anos, sou aluna do 2º ano do ensino médio. Seja muito bem-vindo ao meu 2º videoaula de Sociologia. Hoje nós discutiremos sobre o tema Formatar o Mundo com a Tecnologia. Vou fazer isso com a ajuda da minha amiga Isadora. Bom, assim como o outro videoaula desse canal, este é um trabalho de Sociologia proposto pela minha professora Mariane, do Colégio Politécnico de Sorocaba. Assim, para iniciar o nosso tema, a Isadora apresentará os primeiros tópicos. Uma das transformações mais significativas ocorridas no mundo contemporâneo foi o surgimento da rede mundial de computadores, a web ou internet. Graças a ela, boa parte dos sistemas de informação estão conectados e, além disso, por meio dela, atualmente podemos nos comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, sem precisar encontrá-la pessoalmente e participar de processos sociais e intervir em causas políticas, culturais e econômicas em diferentes níveis geográficos. Liberdade versus segurança. Liberdade e segurança são dois pratos de uma balança, para a qual sociedades e indivíduos procuram estabelecer um equilíbrio satisfatório. As transformações ocasionadas pela internet causam um problema e um equilíbrio e uma falta de equilíbrio entre esses dois fatores. Temos livre acesso a uma quantidade imensa de dados e mercadorias que podemos, através da internet, consegui-los. Porém, por outro lado, estamos expostos a pessoas e grandes agências que utilizam dados sobre o nosso comportamento na internet. Conhecidos como algoritmos, eles são capazes de influenciar nosso gosto e as nossas ideias por meio da publicidade direcionada e manipulada para influenciar nossos interesses mais satisfatórios. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman aborda essa dualidade entre liberdade e segurança, afirmando que buscar segurança ajuda a fortalecer vínculos sociais e estabelecer valores compartilhados comunitariamente, mas ao preço de perderem criatividade e espontaneidade, que estão ligados à liberdade individual. Em contrapartida, a escolha por uma existência mais livre pode colocar obstáculos à sobrevivência e dificuldade à integração do indivíduo à sociedade. Em uma situação limite, esse indivíduo se perceberia um completo estranho no meio social e passaria a sentir-se totalmente desprovido de segurança. As redes como os padrões de organização social. As interações sociais são um fundamento das organizações humanas. Isso significa que para haver vida social é preciso interatividade. Portanto, as redes sociais são capazes de unir pessoas e pensamentos de diversos pelo mundo inteiro, agrupando-as em grupos sociais dentro das mídias sociais. Essa capacidade de interação social é a adaptação dos sistemas vivos e resumida pela noção de rede. As redes são as estruturas concretas por meio das quais os sistemas vivos criam, adaptam e mudam seus padrões de organização para se manter capazes de sustentar suas vidas. Portanto, as redes são as linguagens pelas quais a organização da vida e das sociedades. Exemplos de redes na natureza são as florestas, os recifes de coral e os desertos, além de outros ambientes que servem como fonte de vida e alimento para as espécies. Com o desenvolvimento e o crescer da internet e dos meios de comunicação, atualmente qualquer pessoa consegue ter um acesso para promover uma série de atividades dentro das redes sociais, ampliando os riscos dentro deles no ambiente virtual, tanto para favorecer a comunidade como para realizar atividades prejudiciais aos outros ou até mesmo ilícitas. A convivência na internet envolve diversas questões como os direitos e os deveres dos usuários, dos indivíduos e das instituições, a liberdade de expressão, a neutralidade da rede, a privacidade e os crimes cibernéticos, que
que são os crimes específicos do ambiente virtual. O cyberbullying e o cyberstalking são 2 exemplos de crimes praticados por meio da internet. Ambos têm sanção prevista no Código Penal brasileiro. O cyberbullying é a intimidação sistemática praticada por meio da rede. O cyberstalking, por sua vez, é a perseguição virtual geralmente associada à ameaça, graças a tantas redes de comunicações que conectam milhares de pessoas desconhecidas pelo mundo inteiro. O cyberbullying é a dependência da internet. Como mencionado, a convivência social traz muitos riscos. Um deles é o cyberbullying, caracterizado pelas ofensas e agressões e insinuações, além de ameaças feitas através de redes sociais, frequentemente por acessos a jovens e crianças no meio online. Uma forma de constrangê-las, expondo as vítimas a situações muito ruins para todos os que estão envolvidos. Uma postagem ofensiva em redes sociais pode alcançar um elevado número de visualizações em pouco tempo e, consequentemente, comprometer o estado psicológico e emocional das vítimas. Outros tipos de riscos comuns à internet são os vícios em jogos online e a dependência das redes sociais. Há pessoas que passam horas a fio na tela do computador ou do celular, envolvendo-se intensamente com a realidade projetada e afastando progressivamente dos ambientes físicos de contato físico. A cada ano aumenta o número de jovens com problemas visuais e auditivos decorrentes da diminuição das horas de sono, além de problemas posturais e musculares ocasionados pela redução das atividades físicas essenciais. Os trolls, haters e robôs são outros fatores que influenciam muito no contato e convívio dentro das mídias sociais. No meio virtual, existem ainda 3 tipos de figuras. Uma delas são os trolls, pessoas que se comportam de forma a desestabilizar as interações virtuais. Comportamentos virtuais mais agressivos passam a identificar outro grupo, a dos haters, que são pessoas que dedicam a vida a espalhar na internet mensagens carregadas de ódio. Elas apresentam debates para atacar diretamente as pessoas que representam outra forma de pensar. Por fim, ainda existem os robôs da internet, que são perfis gerados automaticamente com o objetivo de criar algum tipo de influência ou distorcer tendências sociais. O problema dos robôs ganhou destaque por meio do desmascaramento de diversas ações financiadas por políticos e empresas para promover essas ações por meio das trending topics, ou seja, para colocar determinados assuntos em evidência, por meio desses robôs. Estou de volta, pessoal, e agora vamos falar sobre um tópico muito sério do nosso tema: crimes virtuais e violações de direitos na rede. Bom, não é novidade que anonimato, privacidade e liberdade de expressão são características muito valorizadas nas interações por meio de rede. Igual estamos fazendo agora, é uma interação. Porém, essas características, além do seu lado positivo, têm o seu lado negativo. Elas podem viabilizar a impunidade em crimes de violação à integridade moral, seja por uma postagem mais simples ou por sistemas de dados mais complexos. Esses crimes afetam a honra e o prestígio de qualquer um, visto que atualmente as plataformas digitais se tornaram uma arma na mão de pessoas com tendência a desvios sociais, organizações criminosas ou até mesmo corporações que manipulam informações para tirar proveito das mesmas. E depois de entender o que são esses crimes nas plataformas digitais, vamos relacionar crime e sociologia. Desde o seu surgimento, a sociologia estuda o fenômeno da violência, principalmente a noção de crime. A importância do crime como objeto de estudo para a sociologia mostra que uma pessoa se torna um criminoso não apenas devido aos seus aspectos individuais ou subjetivos. Bom, e agora aqui com a ajuda da minha colinha, vou citar para vocês alguns sociólogos que fizeram parte dessa relação crimes e sociologia. No século XIX, o escritor russo Fyodor Dostoiévski, vou colocar aqui o nome dele, não sei se pronunciei corretamente, publicou o romance Crime e Castigo, em 1866. No romance, ele aborda a relação entre a culpa do indivíduo e a força do meio na configuração de um crime. Essa obra literária é importantíssima e contribuiu para a abordagem sociológica do problema do crime, mostrando que a pena a ser cumprida pelo criminoso é apenas uma parte do problema maior dos desvios do indivíduo em relação às regras da sociedade. Porém, a primeira abordagem sociológica de noção de crime foi feita em 1895 com a publicação do livro Da Divisão do Trabalho Social, por Emile Durkheim. No livro, Durkheim apresentou o conceito de crime como todo ato que ofende a consciência coletiva. Afirma o autor: um ato é criminoso quando ofende as condições consolidadas e defendidas da consciência coletiva.
Outro autor clássico que eu tenho certeza que você conhece, que analisou a noção de crime, foi Karl Marx. Para ele, assim como os recursos econômicos e materiais são distribuídos de forma desigual, as normas e leis também são elaboradas para produzir desigualdade. Afinal, elas são elaboradas pelos grupos dominantes, que têm poder para criar regras, decretos, leis e constituições. Vamos aproveitar e citar mais um. O sociólogo sueco Torsten Selin, vai estar escrito o nome aqui, publicou em 1938 a obra Conflito Cultural e Crime, na qual reavaliou a dicotomia entre as práticas criminosas e as condições sociais. Bom, em resumo, a sociologia mudou a forma de compreender o crime, visto que agora eles davam atenção à estrutura social e não apenas aos aspectos e comportamentos individuais. Então, nos seus primórdios, a abordagem sociológica de noção de crime era baseada na dualidade entre liberdade individual e segurança coletiva. Próximo tópico: redes ilegais. As interações sociais foram transformadas pela disseminação da racionalidade científica e o desenvolvimento da tecnologia na segunda metade do século XX. Por esse motivo, valores, conceitos e concepções do crime foram drasticamente transformadas, mudadas pelas novas condições sociais e agora um novo ambiente social virtual estabelecido na vida contemporânea. Não é novidade que as redes sociais são fluxos intensos de matéria, de energia, de pessoas, de informações, e é incorreto afirmar que elas apenas organizam os padrões sociais. Não, elas modificam os padrões sociais. As redes sociais modificam opiniões, modificam pessoas e modifica a sociedade. Nas plataformas digitais, existem redes legais de crime organizado, assim como existem redes de solidariedade, de encontro e de apoio mútuo. Essas redes ilegais são definidas pelos crimes cibernéticos. Tenhamos em mente a definição. Observa-se que as organizações criminosas que praticam crimes cibernéticos desenvolvem uma estrutura funcional e em rede, com divisão de tarefas e certo grau de complexidade para atuar de forma integrada e, ao mesmo tempo, espairada em vários pontos digitais. Então, de forma a combater esses crimes cibernéticos, a Polícia Federal utiliza algoritmos e analisa o comportamento dos usuários da rede por um amplo período e só executa mandados de prisão e faz apreensões quando a rede da organização criminosa é completamente mapeada. Assim, quando as operações policiais vão para a rua, os pontos das redes criminosas são desmontados simultaneamente para evitar que eles se reorganizem. Para deixar você acima de todas as informações, vou deixar bem claro a definição e alguns exemplos de crimes cibernéticos, crimes virtuais. Espionagem cibernética, extorsão ou chantagem, fraudes que são realizadas por e-mail com o objetivo de obter as informações pessoais dos usuários, roubo e venda de dados e cartões de crédito, roubos de senhas e dados pessoais e roubo e venda de dados corporativos. Os crimes virtuais a cada dia crescem devido ao grande acesso que qualquer um tem às informações da internet e às redes ilegais. Um exemplo muito famoso de crimes virtuais foi o que aconteceu em 2012 com a atriz Carolina Diekman, quando as suas fotos íntimas acabaram sendo vazadas pela internet, o que gerou uma grande repercussão. Assim, em um tempo recorde para o processo legislativo brasileiro, foi aprovado o primeiro projeto de uma lei dedicada a tipificar os crimes cibernéticos no Brasil. Assim, quando a lei foi promulgada, foi batizada de Lei Carolina Diekman. Agora vou deixar para vocês aqui alguns dados muito interessantes sobre a internet do Brasil. Entre os anos de 2005 e 2008, o número de pontos de acesso à banda larga no Brasil aumentou em 276%. Isso mesmo. O Brasil, hoje em dia, o mercado de internet brasileiro é um dos maiores do mundo. Presta bem atenção.
O Brasil é o 6º país do mundo em número de acessos, com mais de 28 milhões de pontos de acesso à banda larga fixa. Estamos mais conectados que países superpopulosos como a Índia e países mais ricos como a Coreia do Sul. E como último tópico, falaremos sobre o Marco Civil da Internet. Tenhamos em mente a definição. O debate sobre a regulamentação da internet emergiu na sociedade brasileira em 2007, devido à crescente preocupação com os impactos sociais de compartilhamento virtual de notícias, informações, conteúdos. Apareceram nesse ano diversas propostas sobre o papel do Estado em relação às interações da sociedade civil na internet. A partir desse momento, o debate sobre a regulamentação da internet foi dividido em dois extremos. De um lado, o representante do poder público brasileiro, preocupado com a incômoda mobilização social e com o fato de que os cidadãos têm cada vez mais acesso à informação por meio da internet, defendendo uma liberdade vigiada pelo Estado, para evitar ameaças por parte da sociedade civil. E do outro lado, temos um representante da sociedade civil e da ciência brasileira, defendendo a capacidade do povo em regular as atividades das quais ele mesmo participa. Assim, postulando que o Estado cabe mediar, mas não intervir de uma forma drástica, assim como Eduardo Azeredo pensava. A elaboração de uma regulamentação para esse tema foi chamada de Marco Civil da Internet, que teve 3 fases. Na primeira fase, entre 2008 e 2009, houve um debate pelo país. E no processo de construção do projeto de lei, o Marco Civil foi amplamente discutido em fóruns da sociedade civil, em comunidades acadêmicas e também em espaços virtuais, nos quais a população pôde opinar e propor as diretrizes do projeto. Nas fases seguintes, houve audiências públicas e o projeto de lei ficou tramitando na Câmara, até ser aprovado em meio à pressão dos protestos em 2013. Bom, após 7 anos de intensas discussões e transformações na vida dos brasileiros, a sociedade brasileira passou a ter uma regulamentação sobre o uso da internet, das redes sociais e das interações virtuais. O debate sobre a regulamentação da internet no Brasil resultou em uma legislação cujos valores são muito diferentes daqueles presentes nos projetos de leis estadunidenses. A liberdade de expressão, a privacidade dos internautas e a neutralidade dos provedores são alguns dos seus principais aspectos. E assim, eu finalizo meu segundo vídeo-aula de Sociologia com o tema Formatar o Mundo com a Tecnologia. Muito obrigada por ter assistido até aqui e principalmente obrigada, professora Mariane, eu adorei fazer esse trabalho. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!